Então, pessoal, estou gravando esse tutorial aqui sobre o GFI, né, relacionado às questões básicas dele, né, então a gente vai ver novamente no laboratório, mas isso aqui fica para consulta depois, para eventuais dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, só as questões básicas mesmo. Então, estou usando ele no Mac, tá? Então, é o mesmo funcionamento para o PC, tá? Eu vou entrar nele aqui. A versão que está no laboratório que vocês estão usando é a 0.91, essa que está aqui no meu notebook é a, desculpa, 0.91 e essa é a 0.92, mas a interface é a mesma, eu acredito que as mudanças sejam mudanças mais internas e não tanto mudanças, né, de funcionamento dele aqui. Então, entrando no GFI, né, eu estou no notebook, a visualização de vocês ela pode ser um pouquinho diferente, tá? Porque como a tela aqui é menor, então algumas telas, né, ou alguns agrupamentos aqui que cabem numa tela grande, aqui no notebook ele acaba tirando, eu tenho que abrir elas manualmente, mas isso a gente já vai ver. Então eu entrei no GFI, né, a visão de vocês vai ser a mesma visão, aqui ele vai me mostrar os últimos arquivos, né, que eu utilizei, no caso de vocês isso aqui provavelmente vai estar em branco, então vocês vão clicar aqui em abrir arquivo, e vão localizar o arquivo que vocês trouxeram lá do Netlytic para cá. Eu vou abrir esse último arquivo que eu peguei, tá? Então dei um clique nele. Então, a primeira informação que ele me dá aqui, ó, é que eu tenho 3.387 nós com 3.700 arestas, né? Então é uma rede média, não é uma rede tão grande, né, que dá para a gente processar tranquilamente no GFI. Importante dizer que, diferente do Netlytic, né, o GFI está instalado no meu computador, então todo o processamento, né, toda a aplicação dos algoritmos e das métricas, ela vai estar relacionada com a potência do meu computador. Então, quanto mais, né, digamos, potente for o meu computador, mais rápido as coisas vão acontecer. E dependendo do tamanho do grafo, ele precisa de muita memória. É como todo software que usa muitos recursos do computador, né? A gente tem que ter uma máquina bem, digamos, forte, né? Bem poderosa para fazer esse tipo de coisa. Aqui tem uma outra questão importante, que talvez mais para frente vocês venham a usar, que é o seguinte, ó, eu estou abrindo esse grafo. Tá? Lembra que lá no Netlytic a gente podia fazer várias coletas, né? Então vamos dizer assim, ó, que eu tenho 5 arquivos com coletas do Twitter e eu quero juntar todos aqueles 5. Como é que eu faço isso? Eu abro o primeiro, que seria esse aqui que eu estou abrindo, e depois quando eu for abrir um próximo arquivo, eu vou lá em abrir novamente, ó, eu digo para ele assim, ó, que ao invés de eu criar um novo espaço de trabalho, eu anexo esse arquivo a um espaço já existente, né? Então significa o quê? Que ele vai juntar, ele vai agregar esses arquivos, então os arquivos separados eles acabam ficando juntos, né? Então isso ele vai somando, né, todas as informações. Então isso é uma opção interessante que a gente tem. Só que no nosso caso aqui, para a gente ver o básico, a gente só vai no New Workspace aqui, dou um OK. Ele vai carregar a rede, né? Ele pode demorar um pouquinho para fazer, digamos, esse carregamento, dependendo do tamanho da memória, do computador e tudo mais. Então, no meu caso aqui, ó, ele carregou. Então, veja que é uma rede bem estranha no primeiro momento, né? Ela não tem cara de rede, né? Então é um agrupamento que ele trouxe de forma padrão aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular as nossas métricas, né? Calcular as nossas in degree, out degree e várias outras métricas que a gente vai usar também. Provavelmente no GFI de vocês, dependendo do tamanho da tela, se vocês estão no laboratório, se instalaram em casa, aqui do lado direito está aparecendo uma área com as métricas, né, ou com a área de estatística. Como eu falei para vocês, o meu não aparece porque é o meu notebook, então eu venho aqui, ó, em janela e vou procurar a minha de estatísticas. Ó. Então está aqui. Então agora a minha visualização está provavelmente parecida com a de vocês. Então aqui o que a gente faz? A gente calcula as métricas. Né? Então calcula como? A gente vai clicando aqui, ó, executar, e ele vai calculando para nós. Tá? Então eu vou calcular as métricas de grau. Então aqui, ó, ele calculou o degree, calculou o in e calculou o out, né, aquelas métricas que a gente viu em sala de aula. Vou calcular o grau ponderado, tá? Vou calcular o diâmetro da rede. Então assim, ó, a gente poderia calcular todas elas, se fosse o caso. Tá? Vou calcular a densidade. Tá? E vou calcular aqui, que é importante para nós também nesse momento, a modularidade, o PageRank, tá? E vou calcular também a centralidade de autovetor. Tá? Por que eu estou calculando? Eu não estou nem olhando elas nesse momento aqui. Porque depois, quando a gente for, né, uma vez que a gente calcular essas métricas, quando a gente for, por exemplo, aqui, ó,
fazer uma definição de cores no gráfico ou de número ou de tamanho de nós, todas as métricas que eu calculei aqui, elas aparecem aqui para serem as minhas métricas de base, né? Então, quanto mais eu calcular, quanto mais métricas eu calcular, mais interessante fica o meu grafo. Calculamos aqui, beleza? Eu vou fechar as minhas estatísticas, tá? Porque nesse momento aqui eu quero somente agora mexer no gráfico, não vou mexer mais nelas, eu já calculei. E como a minha tela é pequena, eu vou fechar. Então estamos com um grafo aqui. E o que eu vou fazer agora? Como a gente tinha falado, né, o grafo ainda está muito estranho, né, ele não tem digamos, uma visualização bacana de grafo, então a gente vai aplicar os algoritmos, né, que são os algoritmos que montam os grafos. A gente tem inúmeros algoritmos, né, lá no Netlytic, se vocês lembrar, a gente só tinha 3, né, porque eram três algoritmos, né, 3 visualizações de dados diferentes, que eram, como o Netlytic é web, a gente acaba não tendo a opção de aplicar outras métricas. Então aqui, ó, depois vocês podem testar todas, tá? Mas a gente vai pegar direto aqui, ó, tá? Uma das métricas um dos algoritmos mais usados, que é o Force Atlas 2, né? Mais usados para as mídias sociais. Uma vez que eu cliquei aqui, o Force Atlas me diz, ó, né? Então, que eu tenho aqui, ó, né, as opções para eu trabalhar. Eu tenho, então, o evitar a sobreposição, né? O que é isso? Né? Aqui está tudo junto ainda, ó, mas a gente tem nós, se a gente for ver aqui, ó, que eles estão sobrepostos, estão um em cima do outro. Então, ao marcar evitar a sobreposição, ele automaticamente vai espalhar esses nós para que eles não fiquem um em cima do outro. Então, isso em termos de visualização fica interessante. Dimensionamento é o quanto que ele vai aumentar a rede. Se a rede é muito clusterizada, tá? Se eu não botar um dimensionamento grande, ela fica muito junta e a visualização não fica bacana. Vou botar 50. E vou colocar a gravidade mais forte aqui, porque eu quero que essa rede fique circular. Tá? Depois a gente tira a gravidade e vê como é que ela fica. Fiz essas 3 modificações, dou um executar nele aqui, ó. Então vejam, né, que ele começa a trabalhar na rede, tá? O Force Atlas, ele não para, né? Esse algoritmo ele acaba não parando. A gente pode deixar ele trabalhando a rede, tá? E aos poucos os clusters eles vão aparecendo ali no meio, tá? Eu botei o dimensionamento de 50, mas eu vou deixar ele como 100, que é um número bom, é um número melhor, ó. Então vejam que ele aumenta. E agora pode ser que ele demore, né? Pode ser que ele demore alguns minutinhos para que a gente, né, digamos, para que a rede fique com uma visualização mais interessante. Tá? Então, dependendo do tamanho da rede, dependendo daquilo que eu estou analisando, eu posso deixar, né, quando que a gente sabe que a gente tem que parar? Quando a gente vê que nada mais aqui está se modificando, que não é o nosso caso ainda, né? A gente vê que ele está trabalhando, que ele está fazendo essa junção aqui no meio, que começam a aparecer alguns nós, né, um pouquinho mais conectados ali, né? Então pode ser que isso demore.